Em entrevista ao programa Brasil Urgente, de José Luiz da Atena, o presidente Jair Bolsonaro pronunciou-se após sofrer um acidente e ser internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília. O presidente desabafou dizendo: "É aquela história da Atena. Depois de velho, volta a ser criança. Dei uma escorregada. Foi meio feio, perdi a memória, mas graças a Deus tudo em paz. Voltei hoje de manhã para casa. Um dia muito agitado, muitos despachos. Perdi a memória parcial, mas hoje de manhã comecei a recuperar e agora estou bem. Caí de costas, uma pancada bastante forte, mas vou tomar cuidado da próxima vez." Bolsonaro abordou ainda sua saúde em termos gerais. O presidente disse: "A minha saúde está tranquila, estou recuperado da facada. Ficam algumas sequelas, uma placa na barriga. Fazia esportes, não faço mais. Juntamente com a idade, é uma combinação bastante perigosa para nós. Estou com 64 anos. Questionado sobre planos anteriores para pular de paraquedas, Bolsonaro respondeu: "A questão do paraquedas não teria problemas, porque a aterragem seria em uma lagoa. O problema para minha idade seria quebrar algum osso, mas na lagoa não teria problema nenhum. Isso é bom porque mexe com a adrenalina da gente, recorda os tempos de garoto, tenente, capitão. Mas ficou para o ano que vem." Após da Atena perguntar se a adrenalina ao exercer a presidência da República não seria suficiente, Bolsonaro replicou: "Não falta realmente adrenalina aqui. Decisões que tem que tomar. Você pega um projeto do Congresso, vetando ou sancionando, você tem desgaste. Você tem que buscar atender a setores da sociedade. Você apanha muitas vezes por causa disso. Tem o compromisso aqui de fazer o melhor. Você vai para o meio termo em muitas dessas questões." Ele exemplificou as dificuldades citando os projetos para alterar regras de trânsito. Tem, por exemplo, a questão do Código Nacional de Trânsito. Ontem conversei com o presidente da Câmara para dar uma ajustada para passar a validade de carteira de motorista para 10 anos, mudar o limite para perder a carteira, poder realizar a inspeção de saúde com qualquer médico, teu amigo, teu irmão, tua filha, ficaria bem mais barato. Tiramos os simuladores, menos R$300 para tirar a carteira, salientou o presidente. Ademais, Bolsonaro aproveitou para realizar um balanço de seu governo. "Acabei muitos despachos agora. Em princípio, não tenho mais atividades no dia de hoje. Sou suspeito para falar do Brasil porque sou presidente. Sinto que a maioria da população sentiu que está melhor do que no passado. Por exemplo, a questão do aço. Conversei com Donald Trump, telefonamos, resolvemos a questão. A taxa Selic, por exemplo. Podem perguntar o que tem a ver com isso. Tem a ver sim, vamos pagar muitos menos juros. Quem paga a conta dos bilhões de juros é a população nos impostos. Dinheiro que poderia ir para a infraestrutura e outras áreas importantes." O presidente aproveitou ainda para elogiar o trabalho de seus ministros. "Tudo o que estamos fazendo está tendo um resultado positivo. Terminamos o ano sem uma denúncia de corrupção em nosso governo, graças a Deus. Espero que continue assim. Fizemos o possível para que essas velhas práticas não voltassem ao governo. O melhor programa social é o emprego. Ajude também a combater a violência. Um homem empregado não vai ficar até mais tarde na rua. Então a chance de ter problemas é bem menor. O trabalho de vários ministros, todos eles foram excepcionais. Um governo que respeita a família, que honra seus militares. Pela primeira vez tivemos um indulto voltado aos militares policiais. Um governo que fala em Deus e não é da boca para fora." O Ministério de Minas e Energia garantiu que o Brasil tem energia suficiente para atender a demanda pelos próximos 15 anos e negou que o país possa sofrer racionamento ano que vem. O repórter Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro replicou uma nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade de racionamento de energia elétrica. Bolsonaro afastou essa hipótese. O presidente disse que não vai faltar energia, mesmo com o crescimento da economia acima de 2,5%.
O governo destacou que tem contratado empreendimentos de diversas fontes de energia: eólica, solar, biomassa, térmica e pequenas centrais hidrelétricas para atender o crescimento econômico sustentável do país. No último leilão de contratação de energia deste ano, foram cadastrados mais de 100 gigawatts em projetos, o que seria suficiente para atender o crescimento econômico e a demanda por energia por pelo menos 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro reuniu a imprensa nesse fim de semana e fez um balanço das ações do governo em 2019. No balanço das ações de governo de 2019, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a criação de um 13º para o Bolsa Família e também sobre o aumento de 50% na entrada de turistas estrangeiros no Brasil. O presidente falou ainda sobre as conquistas do Ministério da Economia. O Congresso Nacional aprovou o projeto da nova Previdência, que é de autoria da pasta. A medida, segundo o presidente, era necessária para evitar uma crise. Não é fácil para muita gente ter o seu tempo de serviço majorado, uma pensão diminuída, entre outras coisas, mas se não fizesse aí, quebraria o Brasil. Bolsonaro também comemorou os resultados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostra melhora nos índices de emprego do Brasil. Segundo o CAGED, deve terminar o ano com menos 1 milhão de desempregados. Não dá para mudar de uma hora para outra. Você tem que analisar também, nesses 12 milhões de empregados que estão no momento, a qualificação de cada um. Eles estão preparados para entrar no mercado de trabalho? Eu vivi muito isso. O cara vai pedir emprego para você, muitas vezes você fala, poxa, o que esse cara sabe fazer? A não ser uma atividade específica ali que não exige muito preparo. Ele tem mais dificuldade para inserir no mercado de trabalho. Enorme dificuldade. O presidente Bolsonaro falou ainda sobre os desafios para o ano que vem. O governo estuda a simplificação do sistema de impostos e medidas para estimular o empreendedorismo, além de intensificar os programas para garantir segurança hídrica no Nordeste. A educação foi destaque e registrou avanços importantes em um ano de governo. Entre os programas e ações do MEC estão o Futurice, o Enem 2019 e a Política Nacional de Alfabetização, que começa a ser implementada em 2020. Passamos o ano todo conversando com secretários municipais e estaduais para implantar a Política Nacional de Alfabetização voluntariamente nos estados e nos municípios. Então, acredito que já o ano que vem, muitas escolas, a grande maioria das escolas no Brasil já vai ter uma nova realidade em termos de método e técnica de alfabetizar as crianças. O ministro destacou ainda a nova carteira estudantil digital e gratuita, o chamado ID Estudantil e o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Nesse primeiro momento, são apenas 54 escolas que foram selecionadas. E essas 54 escolas começam a funcionar já no começo do ano que vem. Na volta às aulas já tem um modelo instalado. E aí, fechando o modelo, a gente quer expandir rapidamente pelo Brasil. O Ministério da Educação também investiu em tecnologia no período e conectou mais de 24 mil escolas urbanas e 7 mil escolas rurais à internet. O programa Educação Conectada do MEC é uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e vai beneficiar 70 mil instituições de ensino. Ao todo, cerca de 28 milhões de estudantes terão acesso à internet banda larga. Metade das escolas que não têm na região internet vão estar conectadas via satélite. E vamos expandir rapidamente isso. Eu acredito que ao longo do ano que vem a gente consiga conectar as que faltam no Brasil todo, com Wi-Fi, com roteador, com computadores nas escolas. São comunidades, escolas rurais, mas não para por aí. Nós temos ainda outros 40 mil pontos que nós vamos lotear, vamos dizer assim, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Meio Ambiente, da Justiça. Então, vai ser
uma utilização plena desses pontos, e o momento que a gente tiver a aprovação de telemedicina, isso vai mudar também a vida, literalmente, né? Vai salvar muitas vidas aí pelo Brasil. Marcos Pontes ressaltou que mesmo com o contingenciamento que atingiu todos os ministérios, foi possível atender às demandas e apresentar novos programas, além de garantir o pagamento das quase 80 mil bolsas do CNPq. Tudo funcionou bem no final das contas, conseguimos pagar todas as bolsas em dia, sem nenhum atraso, e isso é importante para a continuidade do desenvolvimento científico do país. Segundo o ministro, a meta agora é colocar o Brasil entre os 20 países mais inovadores do mundo e transformar o Brasil em uma potência no lançamento de satélites. Para isso, a expectativa é que a base de Alcântara esteja funcionando em 2021. Nós começamos as mudanças, a introdução dessas novas infraestruturas necessárias para o funcionamento da base, e em 2022 alguns lançamentos. Aliás, tem um plano de fazer um lançamento pelo menos em 2021. Quase 10 milhões de trabalhadores já podem sacar cotas do PIS/PASEP, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. O governo espera movimentar a economia nesse fim de ano com a liberação de 22 bilhões de reais disponíveis para saques imediatos. São mais de 17 bilhões de reais que pertencem a 10 milhões de trabalhadores da iniciativa privada que ainda não foram buscar o dinheiro. As cotas do PIS são para os trabalhadores que tiveram carteira assinada de 1971 a outubro de 1988. O pagamento está disponível para os cotistas de todas as idades. Diferente dos outros anos, agora não há prazo para a retirada do dinheiro. Outra novidade é que no caso da morte do titular da conta, fica mais fácil o saque com declaração. Assim, herdeiros e sucessores podem ter acesso ao dinheiro se apresentarem os documentos necessários. Ele pode apresentar só o seu documento oficial, né, com foto, aí todos trabalhadores para sacar precisam apresentar esse documento, e para quem é herdeiro, ele apresenta a certidão de óbito e uma declaração de dependente, que não precisa ser declaração do INSS, pode ser uma declaração que tem um modelo que é da própria Caixa, ou então lá no momento na agência também nós temos disponível esse formulário que tem que ser preenchido e assinado pelos herdeiros. Porque precisa para comprar as coisas em casa, ajudar, é uma ajuda. Vale a pena sim, porque dinheiro é dinheiro e qualquer coisa que venha vale já alguma coisa, né? Afinal de contas é um direito do cidadão, né? Se trabalhou, ele tem direito a estar recebendo. Os saques de até R$3 mil podem ser feitos com o cartão do cidadão nos terminais de autoatendimento e lotéricas. Os valores acima de R$3 mil devem ser sacados nas agências. Os trabalhadores da iniciativa pública também podem ter direito, nesse caso, ao PASEP. São 4,5 bilhões de reais para 1,5 milhão de cotistas. Para quem é cliente do Banco do Brasil, o valor já caiu na conta automaticamente. Quem tem até R$5 mil para receber e conta em outros bancos pode transferir o valor por TED, sem nenhum custo. Os demais podem procurar uma agência do Banco do Brasil. Dinheiro que deve movimentar a economia nessa época de tantos gastos. Dinheiro é sempre bem-vindo, né? Qualquer valor é sempre bem-vindo. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.